Nós estamos aqui na companhia do pastor Marcos Souza, né? Eu acredito que muitos devem lembrar aqui do pastor Marcos Souza, do seu sorriso, da sua alegria, do seu trabalho enquanto esteve conosco na Associação Maranhense entre os anos de 2009 e 2011, né, no departamento de publicações. Na verdade, o pastor Marcos, que é de Belo Horizonte, casado com a Ana Paula, tem aí o Felipe, tem o Lucas. Ele fez uma trajetória ministerial dentro do departamento de publicações. E nesse exato momento, o pastor Paulo está na União Centro-Oeste Brasileira também, no departamento de publicações. Pastor, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Tem algumas figuras aqui que eu tenho certeza que o senhor já conhece, então fique à vontade conosco. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Maicon. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Prazer muito grande revê-los. Pude conviver bem de perto com a Elistelma. Ela nos prendia pelo estômago, né, Elistelma? E é bom rever alguns irmãos e juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu estou percebendo que semana extraordinária, né? Que coisa incrível o cuidado de Deus com a nossa vida, com o nosso corpo. O nosso Criador, né? Uma semana muito bem preparada. E eu me sinto honrado de poder falar com vocês, de partilharmos juntos a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 3:7. Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim: não se impressione com sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Então, você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Vocês percebem que na palavra de Deus não há uma separação entre o corpo e a mente. Nós somos uma unidade. Em Apocalipse 14, nós temos as 3 mensagens angélicas. E na terceira mensagem angélica, nós temos uma identificação de todos nós como povo, né? A terceira mensagem angélica diz que o povo de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Acontece que os nossos pioneiros, depois de 1860, quando nós passamos a pregar com mais afinco a mensagem de saúde, eles interpretaram o 6º mandamento como uma ordem do Senhor para que pudéssemos cuidar do corpo, né? Pode passar para a gente? O livro Testemunhos para a Igreja, no volume 3, diz que a tríplice mensagem angélica tem uma relação tão íntima com a reforma de saúde como a mão tem relação com o corpo. Então, quando nós associamos de forma especial o 6º mandamento, a gente percebe que não matar é muito mais do que assassinar uma pessoa. Matar pode ser não cuidar do seu corpo. Quando você não faz o seu papel, quando você não cumpre o propósito de Deus para o seu corpo, para a sua mente, você está destruindo a si mesmo, né? Eu gosto muito desse pensamento aqui sobre os 4 tipos de aparência. Primeiro tipo, aparências, né? Primeiro tipo diz: as coisas são o que parecem ser. As coisas não são e nem parecem ser. As coisas são e não parecem ser. E as coisas não são e parecem ser. Parece complicado, mas o fato é que nós temos que ter muito cuidado com a mensagem que nós queremos passar para as pessoas. O cuidado que nós temos com a nossa saúde está relacionado com princípios ou simplesmente modismos do momento? Vamos ver então algumas motivações, né, que nós usamos.
Até porque a saúde é um grande tesouro que nós temos. Na verdade, é a mais valiosa posse concedida aos mortais. Você pode ter dinheiro, pode ter honra, você pode ser uma pessoa culta, forte intelectualmente, mas nenhuma dessas consecuções pode trazer felicidade se você não tiver saúde. Saúde é muito mais do que o que você come. Saúde é como você vive. Vamos ver algumas motivações sociais, pessoais, envolve também sociais, que muitas vezes nós usamos para poder cuidar da nossa saúde. Vamos ver as motivações. A primeira motivação é a motivação estética. Eu cuido da minha saúde porque eu quero ficar bonito. Só que você não precisa ser adventista do sétimo dia, você não precisa ser cristão para ter motivação estética. Precisa. Basta você ir numa academia. Você ir numa academia não te faz de você um cristão, né? Você fazer exercício não faz de você um cristão. Agora, o cristão deve praticar exercícios físicos? Deve. Mas isso não faz dele um cristão. Ok? Uma outra motivação é a motivação dietética. São as pessoas, isso é muito comum hoje no nosso país, são as pessoas que seguem uma dieta rígida, uma dieta disciplinada, para que eles possam ter um equilíbrio no seu corpo, na sua saúde. Mas, por outro lado, você também não precisa ser um cristão para seguir uma dieta. Hoje você tem até ateus que têm dieta. É importante ter uma dieta? É importante. Mas não é necessariamente isso que faz de você um cristão, não é? Vamos ver uma outra motivação. Nós temos a motivação ecológica. Existem muitas pessoas que elas, por exemplo, elas evitam o alimento cárneo, mas não porque elas entendam que a Bíblia diz que este não é o melhor alimento. Elas evitam o alimento cárneo por um motivo ecológico, porque devemos preservar os animais, não podemos matar os animais. Essa é uma boa motivação também. Mas essa motivação também não te faz necessariamente uma pessoa dentro da vontade de Deus. Ok? Outra motivação é a motivação profissional. Uma pessoa que trabalha com a imagem, ela precisa ter uma boa apresentação, então ela cuida do seu corpo, porque ela vende o seu produto ou ela consegue entrada nos ambientes que ela precisa por causa da sua aparência. Então, ela cuida da sua aparência. Isso também não te faz um cristão. Pode até te fazer um profissional. Pode fazer parte da vida cristã? Pode. Mas não necessariamente te faz um cristão. Vamos seguir. Vamos pensar nessa motivação que é muito comum hoje. Você vai no médico e ele fala assim para você, ó, se você não fizer exercício, você vai morrer. Aí vai lá o diabético, olha, chega, se você não parar de comer açúcar, você vai morrer. Então a pessoa é tomada por um pavor, por um medo terrível, e então ela para de comer açúcar, ela vai na academia, ela monta uma dieta motivada pelo medo. Só que o cristianismo, ele é movido pelo amor. Ele não é movido pelo medo. Então, muitas vezes, nossas igrejas estão repletas de pessoas com medo, que fazem as coisas com medo de morrer. Essa também não é uma boa motivação. Vamos lá. Outros têm uma motivação psicológica, né? Depois da pandemia, aumentou ainda mais os desafios relacionados à saúde emocional. E algumas pessoas, elas acham que se tiver um corpo diferente, se elas forem descuidadas, elas não serão aceitas como gostariam. Então, elas cuidam do corpo, cuidam do rosto, fazem plástica, fazem isso, faz aquilo, mexe para um lado, mexe por outro, porque elas anseiam ser aceitas e colocar em suas cabeças que para que sejam aceitas precisam estar dentro de um estereótipo. Isso também faz com que uma pessoa aparentemente fique bem, mas não necessariamente, né?
a faz cristã. Outros fazem uso de modismos, né? Modismos. Eu quero ser atual. Então, como agora a moda é ter a barriguinha sarada, por exemplo, ele cuida então para ter uma barriguinha sarada. Outros entendem que usar algum tipo de roupa, ter algum tipo de imagem diferente faz com que ele seja uma pessoa atual. E então ele se motiva e quer ter esse padrão, né, oferecido pela nossa sociedade. Mas isso também não te faz um cristão. Outros, talvez esse aqui seja um dos mais usados pelos nossos membros, pela nossa igreja, que é muito, digamos assim, é uma armadilha, né? É o moralismo. É quando você cuida da saúde para Deus te aceitar, né? Só que Deus não te aceita porque você cuida da sua saúde. Deus te aceita porque Ele te ama. Deus não te aceita porque você é bom. Ele te aceita porque Ele é bom. É diferente. Você não pode, eu e você não podemos comprar o amor de Deus com a nossa reforma de saúde ou com o nosso estilo de vida. Nós somos aceitos por Deus através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E em resposta a tão grande amor, nós vivemos uma vida de obediência aos seus mandamentos e aos seus princípios. Mas usar princípios de saúde para ser aceito por Deus seria quase que agredir o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não é isso que nos faz aceitos por Deus. Ok? Agora, alguns têm uma postura racional, né? Por que eu vou fazer isso? Porque é certo. Não é porque eu amo a Deus, não é porque eu quero ser salvo. Alguns cientistas, alguns médicos, alguns estudiosos, se você perguntar para ele por que ele se alimenta tão bem, por que ele cuida da saúde, por que ele cuida da mente, ele vai falar assim para você: não, é porque é certo. Não é por causa de Deus, não é por causa da igreja. Alguns nunca foram numa igreja, mas ele estudou os livros, consultou a ciência e racionalmente eu quero fazer o que é certo. Mas essa também não é uma motivação que deveria nos mover, ok? Vamos lá. Outros têm esse argumento aqui: olha, eu vou cuidar da minha saúde porque eu quero viver muito. Eu quero ir longe, eu quero. Ele não diz assim, ó, o cristão diria assim: eu quero ver Jesus voltar. Eu quero fazer parte da geração que verá Jesus voltar. Mas não. Ele diz que ele quer viver muito para continuar a vida dele. E ele também, provavelmente, ou talvez nunca foi numa igreja, ou talvez até vá. Mas essa é a única motivação que ele tem. Vamos lá. Vamos então, depois de todas essas motivações, vamos considerar as motivações corretas. Quais são os princípios que eu devo considerar quando eu penso em ter saúde, em agradar a Deus? Primeiro princípio, não estou colocando em ordem de importância, mas todos são importantes, é o princípio humanitário. Quando você cuida da sua saúde, você naturalmente diminui o sofrimento do mundo. Se você for no hospital hoje, 70%, 80% das pessoas que estão lá, e aqui quero dizer para vocês que não quero julgar ninguém, até porque nós pedimos oração por pessoas que estão enfermas, e eu não as conheço, eu não sei necessariamente qual é o problema com profundidade, mas eu quero afirmar para vocês o seguinte, que a maioria das pessoas hoje que estão nos hospitais, que buscam os hospitais, elas fizeram escolhas equivocadas quanto ao estilo de vida. Há um ditado popular que diz que o peixe morre pela boca. E hoje não é só o peixe, não. Hoje os homens estão morrendo pela boca. Eles estão pagando caro por suas doenças, estão comprando suas doenças, né? O livro Testemunhos para a Igreja diz que quando nós cuidamos da saúde, nós diminuímos o sofrimento do mundo. Nós preservamos, nós impedimos que os nossos familiares possam nos perder. Nós contribuímos para que possamos dedicar mais tempo aos nossos filhos, correto? Outro princípio, vamos lá, é o princípio evangélico. Nós entendemos, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, que
o cuidado da saúde, os valores que nós defendemos, o estilo de vida que nós cremos. É uma cunha de entrada, é uma porta de entrada para evangelizar. Afasta o preconceito. Ou seja, se você oferecer para a pessoa um estudo bíblico sobre o santuário, talvez ela não se interesse. Mas se você disser para ela que tem um jeito dela ter mais saúde, ser mais feliz, vencer algumas limitações por causa do estilo de vida e praticá-los, você vai afastar o preconceito e essa pessoa vai se aproximar de você. Então, esse é um dos principais princípios que nós precisamos considerar como adventistas. É permitir que a sociedade olhe para nós como um povo saudável, longevo, feliz e sentir vontade de ficar perto de nós. Por isso que as feiras de saúde são excepcionais, porque as feiras de saúde, elas mostram o nosso estilo de vida para as pessoas. Próximo princípio. O princípio soteriológico. Veja, nós estamos preparando um povo para a volta de Jesus. Nós acreditamos na volta de Jesus. E Jesus não vai voltar a esse mundo para nos buscar e ignorar a nossa apresentação diante dele. Né? Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos viver em santidade. E nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Né? Os gregos, eles tinham uma visão equivocada do corpo e do espírito, da mente. Né? Os gregos entendiam assim, o corpo, quando eu morrer, os vermes vão comer. O espírito não, Deus vai tomar para si. Eu vou para algum lugar. Logo, se os vermes vão comer meu corpo, eu vou acabar com ele. Então eu vou beber, eu vou fumar, eu vou me prostituir, eu vou curtir, eu vou experimentar todos os prazeres, porque é melhor eu curtir a minha vida do que os vermes acabar com ele. É bem melhor. Então, o que eles faziam? Eles simplesmente destruíam seus corpos, entendendo que como os vermes iam comer, era melhor que eles fizessem isso. Hoje, nós temos alguns adventistas gregos, que vivem de qualquer jeito, agem de qualquer maneira com o corpo e acham que Jesus vai pensar só nas intenções, na mente dele. Não é assim. O Senhor tem uma preocupação mais profunda com a nossa saúde e com o nosso corpo. Ok? Vamos lá? Agora, vamos falar aqui de alguns objetivos espirituais. Nós, como cristãos, nós precisamos focar neles. Vamos lá. Quando nós cuidamos da nossa saúde, nós permitimos que nós tenhamos o que a gente chama de desenvolvimento, né? Nós não podemos permitir conscienciosamente, né, usando a nossa consciência, que o nosso corpo define ou fique invalidado por causa de nossas escolhas. Nós precisamos crescer a cada dia e ser mais parecidos com Jesus. Quando nós não cuidamos do nosso estilo de vida, nós impedimos esse desenvolvimento. Ok? Então, esse deve ser um objetivo da vida cristã. Outro objetivo é o seguinte: não adianta você querer mudar o seu cardápio e não deixar Jesus mudar seu coração. Certo? O livro Conselhos sobre Regime Alimentar diz que o plano do exterior para o interior vai falhar sempre. Por isso que é possível uma pessoa ter a melhor dieta do mundo e ser ateu. Eu tive um professor de teologia que ele falava assim pra gente: cuidado para vocês não saírem do seminário depois de 5 anos como ateu. Por quê? Porque a gente estudava a Bíblia para fazer prova, para ser pastor, para conhecimento. E ele disse que ele dizia, vocês precisam tirar tempo para ter comunhão com Deus, e não só estudar a Bíblia para fazer prova. Então algumas pessoas querem mudar por fora e não muda por dentro. É igual você construir na areia, né? Você conhece a história bíblica de uma casa que não foi feita sobre a rocha, né? E a rocha é Cristo. Ou seja, a reforma começa no coração, né? Senhor, eu quero que o Senhor transforme o meu coração, a minha vida. Eu quero te aceitar como meu salvador pessoal.
Eu quero ter um estilo de vida diferente para honrar o teu nome, para exaltar o teu nome. Ok? Vamos lá. Um outro princípio, um outro objetivo espiritual é o seguinte, é sujeitar o apetite aos órgãos morais e intelectuais. É olhar para o seu cardápio, para a sua vida, à luz da palavra de Deus. Se preocupar com o que Deus pensa, né? Sujeitar. Inclusive, Ellen White, ela tinha lutas com relação ao apetite. E em algumas circunstâncias, ela ia pregar, e quando ela falava sobre esse assunto com as pessoas, ou aconselhava as pessoas, ela pegava o dedo e colocava no estômago. E ela olhava para o estômago e colocava o dedo na cabeça que representa a mente. E ela dizia assim, é você que manda em você. E colocava o dedo no estômago. E não você que manda aqui. É aqui que manda aqui. E ela falava, não é aqui que manda aqui. Então você tem que tomar, eu e você também temos que tomar a decisão em quem manda em quem. Então é seu estômago que manda no seu cérebro ou é o seu cérebro que manda no seu estômago? Então nós temos que sujeitar o apetite aos órgãos morais e intelectuais, ok? Vamos lá. Outro ponto importante é o seguinte, cada dia que passa, nós nos aproximamos da volta de Jesus. E nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Em tudo. Se você leu metade da Bíblia ano passado, que esse ano você leia 70%, no outro 80%. Se você estudou a Bíblia com uma pessoa, que esse ano você estude com duas. Né? Então a ideia é você ser o melhor pai, ser o melhor filho, ser mais cristão, ser mais fiel, ser mais amigo. Tudo isso faz a diferença, ok? É que meus filhos estão saindo para a escola e eu só vou vê-los na quarta, que daqui a pouco eu viajo. Eu vou para Palmas pregar lá sobre os mesmos temas. Mas continuando aqui, irmãos, partindo para a parte final, a nossa saúde afeta o nosso julgamento moral. Isso que você tem que entender. O apetite depravado, o trabalho excessivo, tudo isso afeta. Tem tudo a ver. Quando você não tem um estilo de vida de acordo com a palavra de Deus, você não entende a vontade de Deus para a sua vida. Talvez isso seja o mais grave, o mais desafiador. Você não vai entender. Você não vai ter percepção moral. Você não vai fazer um julgamento adequado do que Deus quer para a sua vida. Você vai rejeitar a vontade de Deus. E esse é um grande desafio. Tem muitas coisas que Deus quer falar comigo, quer falar com você, e você não entende, não aceita, por causa do estilo de vida. Tá certo? Vamos lá? Nós precisamos, é um outro objetivo espiritual, glorificar a Deus. Um homem saudável mentalmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, ele glorifica a Deus. Nós só temos o nosso corpo e a nossa mente para glorificar a Deus. Você não pode glorificar a Deus com sua intenção. E a base para nós desejarmos fazer isso é o nosso amor a Deus, né? O amor que busca os interesses de Deus, né? Nós temos que ter esse desejo e essa vontade, tá certo? Vamos lá? Nós estamos nos preparando para a vida eterna, né? A serva do Senhor diz, não incluir os princípios da mensagem de saúde dentro da plenitude do Evangelho eterno afeta diretamente a preparação da igreja no cumprimento da sua comissão evangélica. Além disso, impede o crescimento na graça. Então, esse é um assunto muito sério, né? Muito importante. Nós estamos nos preparando para a eternidade e não simplesmente para esse mundo, ok? Nós temos que pensar nos outros, né? Quando nós vivemos de forma intemperante, isso envolve trabalho, estômago, vida, né? E aqui diz assim, o comedor imprudente não compreende que está desqualificado para dar conselho sábio. Ou seja, você não pode ajudar ninguém. Você se desqualifica para ajudar os outros. Você perde a capacidade de cuidar dos outros. E isso é verdade. Como é que você vai cuidar dos outros
se você não sabe cuidar nem de você? Como é que você vai ajudar os outros se você não ajuda nem a si mesmo? Uma vez eu pastoreava o irmão que ele dizia que ele não tinha tempo de pregar o evangelho, porque ele trabalhava muito, mas que ele estava disposto a colocar dinheiro, ele era muito rico. E aí eu falei para ele assim, irmão, Deus não quer seu dinheiro, Ele quer você. E se você tem pouco tempo, dê estudos com a sua vida. Dê estudos bíblicos com a sua vida. Faça isso. Faça a diferença com a sua vida. Ok? Quando Cristo curava os doentes, ele advertia. O que ele dizia? Não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. Então ele ensinava que haviam trazido sobre si mesmos a doença que eles tinham, transgredindo as leis de Deus. E que a saúde podia ser preservada unicamente pela obediência. Pastor, mas eu fiz tudo certinho e deu ruim. Tem uns 3 anos, tem um professor de teologia, o camarada, um exemplo da reforma de saúde, morreu de câncer. E aí? O que adianta fazer tudo certo e complicar? Deixa eu responder para você. Jesus não disse que se você seguir o regime de saúde, você não vai ficar doente. Ele não disse que se você fizer tudo certo, certinho, você não vai adoecer. Ele não disse isso. Ele disse que nesse mundo você vai passar por aflições, por tribulações. O que ele disse é o seguinte, que se você for fiel e obedecer e fizer a tua parte, ele vai te honrar. Agora, ele não diz que vai te honrar só agora. O compromisso que ele tem com você é com a eternidade. O compromisso de Deus com você não é 90 anos de vida. O compromisso de Deus com você não é 120 anos aqui nessa terra. O compromisso de Deus com você é te dar vida eterna. Ou seja, mas compensa, pastor? Então, se eu sei que vai dar, que eu vou perder minha vida aqui, então é melhor não. Enquanto você estiver aqui, você tem que honrar Deus. Enquanto você estiver aqui nesse mundo, você tem que fazer a sua parte. A verdadeira religião e as leis de saúde andam de mãos dadas. É impossível trabalhar pela salvação de homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade de romper com as satisfações pecaminosas que destroem a saúde, aviltam a alma e impedem as verdades divinas de impressionar a mente. Tá certo? Vamos lá? É um terrível pecado abusar da saúde que Deus nos deu, pois todo abuso dessa natureza debilita a nossa vida e constitui um prejuízo, mesmo que obtenhamos toda a educação possível. Então você pode ser culto, inteligente, habilidoso e estar debilitado, porque você não tem condições de seguir em frente. Eu quero encerrar a mensagem desta manhã citando um episódio de Atos capítulo 3, versículo 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia, é o texto final. Eu quero fazer aqui uma ilustração bíblica com vocês. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 6. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Aqui nós estamos falando de uma história de um homem aleijado. A palavra diz que ele era aleijado de nascença. E ele ficava lá perto do templo e tinha um lugar com bastante água e eles acreditavam que se alguém jogasse ele lá dentro, ele seria curado. Mas isso nunca aconteceu e também ninguém o ajudava. E ele ficava pedindo esmolas. E um dia Pedro, ele está entrando para adorar a Deus e vê esse homem e ele está pedindo esmola. Pedro olha para o homem e faz uma pergunta para ele, né? O que você quer? O que você quer? E ele disse, eu quero dinheiro. E eu posso imaginar o diálogo de Pedro com ele. Você quer dinheiro? Você precisa de dinheiro? É isso que você precisa? Você não precisa de dinheiro. Você não quer andar? Porque ele pedia dinheiro, mas o que ele precisava era andar. Então deixa eu fazer aqui um apelo para você. Você sabe pedir? Você pede para Deus o que você precisa ou o que você quer? Veja, o homem pedia dinheiro, mas o que ele precisava era andar.
E Pedro falou para ele assim, olha, eu não tenho dinheiro para te dar. E não tinha mesmo, não. Pedro não tinha dinheiro. Ele não tinha nem prata e não tinha ouro. Mas ele tinha o poder do Espírito. Ele tinha o poder de Deus. Ele disse, mas tem uma coisa. Eu tenho um Deus que eu sirvo e pode curar você. Você quer andar? Você crê? E ele olhou para Pedro, o Espírito Santo entrou no coração dele, ele abriu o coração, ele diz, eu quero andar. E imediatamente a palavra de Deus diz que Pedro olha nos olhos daquele homem, provavelmente ergue a mão, se apresenta para ele e diz, levanta e anda. Pega o teu leito, vai embora daqui, vai viver. E Deus fez na vida daquele homem, em 2 minutos, irmãos, o que ele não tinha conseguido em 4 décadas. Eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus pode fazer na sua vida hoje o que você não conseguiu fazer se esforçando ou tentando fazer do teu jeito a vida inteira. Mas faça a sua parte. Você percebe que no texto bíblico, ele levanta pela fé. Ele nunca tinha andado, irmãos. Ele poderia ter falado, mas como é que eu vou levantar? Eu nunca andei. Eu não sei nem andar. Mas ele viu os outros andando. Ele sabia como era. Ele só não tinha experimentado. Então ele levantou. Ele podia ficar estático de pé, porque ele nunca tinha andado. Mas ele começou a dar os passos. E ele andou como se tivesse sempre andado. Porque é assim que Deus faz. Ele restaura. Então nesse dia, amigo, amiga, irmão, irmã, que Jesus Cristo te erga, que Ele te levante, que Ele transforme o seu coração, que Ele te conceda um estilo de vida adequado, que você peça a Deus com sinceridade para que Ele te ajude a viver os princípios que Ele estabeleceu em sua palavra. Eu vou autorizar o nosso amigo a partilhar esse PowerPoint com você, é um presente para você. Tá bom? Pode usar, pode ler, pode usar com quem você quiser. Estude depois em oração e procure viver de uma forma que agrade a Deus e que Ele consiga usá-lo para a sua honra e para a sua glória. Posso orar por você? Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado pelo estudo da Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Unja-nos com o Teu Espírito. Ajuda-nos a fazermos a Tua vontade, hoje e todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém.